Fala galera que acompanha o nosso canal Acerta o Passe, eu sou o Fernando Borchio e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a estreia do Verdão na Copa Conmebol Libertadores. O Palmeiras fez seu primeiro jogo pela fase de grupos da competição continental, cujo ele defende o título, diante do Universitário do Peru em Lima, e não teve vida fácil. Para quem acompanhou a nossa live na última segunda-feira, a gente tinha comentado que este ano o caminho para a equipe alviverde estava um pouquinho mais difícil nessa fase da competição. Se na temporada de 2020 o Verdão teve um caminho tranquilo, nessa vez as equipes são muito mais competitivas do que no ano passado. Além do Universitário do Peru, que o Verdão fez a estreia nessa quarta, a chave também é formada por Defensa e Justiça da Argentina e pelo Independiente del Valle do Equador, que eliminou o Grêmio na fase preliminar à fase de grupos. Portanto, levando em consideração que o Universitário é, em tese, a equipe mais fraca desse grupo, podemos dizer que a vitória foi primordial para o Verdão começar a competição com o pé direito. Agora, falando um pouquinho sobre o jogo, eu vou tentar separar o jogo em duas partes, porque eu acredito que teve um jogo diferente do outro a partir do momento em que o Alain Imperiur foi expulso. Ou seja, a gente teve um jogo até os 60 minutos, até os 15 minutos do segundo tempo, e após os 15 minutos do segundo tempo, cujo Alan foi expulso, o jogo foi totalmente diferente. O técnico Abel Ferreira optou por uma escalação diferente. Embora o Palmeiras tenha enfrentado o São Paulo na última sexta e o Botafogo de Ribeirão Preto no último domingo já com essa formação com 3 zagueiros, esperava-se que o time entrasse em campo com a formação tradicional, onde ela inclui 3 atacantes, um por cada ponta e um atacante centralizado que costuma ser o Luiz Adriano. Mas ele optou pela formação com 3 zagueiros. Quais são as vantagens de você ter 3 zagueiros? Primeiramente, que você libera um pouco mais os laterais para eles participarem mais na fase de ataque da equipe. Pensando principalmente no lado esquerdo, que o Palmeiras estava com a ausência do Vinha, é uma característica de jogo que encaixa bastante, principalmente pro Vitor Luiz. O Vitor Luiz, ele é um cara que é conhecido por ser um pouco deficiente em termos defensivos. Então, você com a formação de 3 zagueiros, você dá a liberdade pro Vitor atacar, que é uma das qualidades que ele tem. O Vitor tem uma boa chegada na linha de fundo, ele tem bons chutes de fora da área. Então, essa composição com 3 zagueiros permitem, primeiramente, que os laterais avancem mais e não tenham a preocupação tão grande na parte defensiva. Outra coisa importante a se ressaltar nesse esquema com 3 zagueiros é que a partir do momento em que você abre mão de um atacante para colocar mais um zagueiro e libera os laterais, você ganha na qualidade do meio de campo. O time ganha mais opções no meio de campo para tocar mais a bola, para ter mais posse de bola e para tentar criar alternativas de furar uma defesa forte, como era o caso do Universitário. E foi o que se viu do Verdão nessa primeira etapa. O Palmeiras criou boas chances de fazer o gol, teve boas triangulações no meio, teve paciência para tocar a bola, teve posse de bola. A gente viu um time diferente do que a gente costuma ver. O primeiro gol ela sai de um escanteio, mas a origem desse escanteio foi de uma jogada trabalhada. Então o Palmeiras fez valer essa mudança de jogo, essa mudança de esquema e apresentou coisas novas no jogo para o seu torcedor. Eu particularmente fiquei bem surpreso com o que eu vi, principalmente nessa primeira etapa de jogo. Um time bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, que gostou de ter a posse de bola. A gente sempre tem que levar em consideração que o adversário era muito fraco, mas o Palmeiras sobressaiu sobre esse adversário. E o Verdão continuou o mesmo futebol apresentado na primeira etapa dentro da segunda etapa. Eu primeiro vou falar daqueles 15 minutos iniciais, que é o que eu falei para vocês no início do vídeo, que vai marcar aquele corte de 60 minutos de jogo, onde foi um jogo e após a expulsão do Alain Imperiur foi outro. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras, como eu disse, manteve as qualidades do primeiro tempo, continuou triangulando bastante, continuou tocando bastante a bola para abrir espaço. E eu quero ilustrar um pouquinho sobre o segundo gol, porque o segundo gol ele mostra justamente essa vantagem que o Palmeiras teve de ter jogado com 3 zagueiros. Esse lance que nasce o segundo gol começa justamente de uma jogada onde o Palmeiras triangulou bastante, tocou bastante a bola ali no campo de ataque, chegou perto da área para tentar infiltrar, mas não teve sucesso, justamente porque a defesa do Universitário estava marcando muito em linha. Então o Palmeiras não arrumava espaços para quebrar essa marcação, E quando você não arruma espaço, você acaba tendo que tocar a bola. Muitos times fazem o quê? Eles se desfazem da bola, ou dão um cruzamento no meio da área, ou tentam uma finalização de fora da área para tentar surpreender o adversário. Mas não foi o caso do Palmeiras. O Palmeiras quis tocar a bola para construir uma jogada. E o segundo gol nasce justamente de uma tentativa que o time teve de tocar a bola. O time tentou, e quando viu que a defesa do Universitário estava fechada, optou por voltar a bola. Voltou a bola para o meio campo e o meio campo depois retornou a bola para a zaga. Quando você volta a bola para a zaga, você retorna ela para o campo defensivo, para os zagueiros trabalharem,
automaticamente a linha de defesa do adversário ela é quebrada. Por quê? Porque o adversário vai subir um pouco para tentar pressionar essa saída de bola novamente. E aí, eis a vantagem de você ter zagueiros com boa qualidade de saída de bola. O Luan é um caso desse. O Luan é um zagueiro muito criticado, né, principalmente pelos erros que ele cometeu em Mundial de Clubes, em Libertadores passada, até na Copa do Brasil, que podia ter colocado tudo a perder, mas ele tem uma ótima saída de bola, ele tem um bom passe, ele tem uma boa qualidade de lançamento, né? Então, quando o Palmeiras voltou essa bola para a linha de defesa, porque não estava conseguindo filtrar no ataque, você quebrou essa linha de defesa do Universitário. O Universitário saiu para tentar pressionar o Palmeiras. E o Luan dá um lançamento primordial nos pés do Rony, que quando ele recebe, a linha já tá quebrada e ele só dá um passe simples para trás pro Rafael Veiga chegar finalizando e marcar esse segundo gol, que foi para mim uma jogada muito bem feita, muito bem construída pelo Palmeiras. O Palmeiras teve paciência para tocar a bola. E depois de fazer o segundo gol, a gente chega naqueles 30 minutos finais de jogo que eu tanto deixei claro para vocês que eu queria separar. Por que eu queria separar? Porque eu não acho justo a gente fazer uma análise profunda de um time com um jogador a menos em campo. O Palmeiras, a partir do momento que o Alan foi expulso, quebrou todo o esquema tático do time. Toda a qualidade que o time tinha no meio campo para tocar a bola, o time tava com paciência para fazer isso, tinha qualidade, tinha o Rafael Veiga que tava muito bem, tinha o Patrick de Paula que tava jogando muito bem. Tudo isso foi por água abaixo. O Universitário conseguiu empatar o jogo, eu diria eu, de uma forma bizarra, assim. Questão de 5 minutos da expulsão do Alan, o Palmeiras tomou 2 gols e cedeu o empate. E parece que a gente viu o time muito, assim, desacordado em campo. Parece que o time sentiu o baque, teve um apagão muito grande depois do empate do Universitário. O Palmeiras não criou mais com um jogador a menos. Pelo contrário, o Abel fez mudanças para que o time, de certa forma, continuasse protegido, né? Parece que naquela altura do campeonato, a forma como o jogo estava saindo, né, o empate já estava de bom tamanho. E o Palmeiras teve esse apagão de uma forma muito inexplicável que andou acontecendo com o time nos últimos jogos. Aconteceu isso contra o Defensa e Justiça na final da Recopa e ontem aconteceu isso de novo. E foi muito esquisito. Parece que o time totalmente se destabilizou. E a própria expulsão do Alan foi um lance muito estranho. E eu vou fazer até uma crítica à arbitragem. O primeiro amarelo que o Alan levou foi um amarelo. Ele simplesmente puxou a camisa do adversário no meio campo, um lance que não ia originar gol, não levava sequer perigo. Eu senti da arbitragem ontem uma falta de critério muito grande mesmo. E como eu disse, depois que o Alan foi expulso, o Abel fez meio que uma tentativa de manter o esquema com 3 zagueiros. Ele tirou o Luiz Adriano e colocou o Renan e reforçou o meio campo com a entrada do Danilo Barbosa no lugar do Rafael Veiga. Mas parece que ele sentiu, faltando mais ou menos uns 10 minutos para terminar o jogo, que o time do Universitário também não queria ganhar o jogo. Além de ser fraco o time e estar com um a mais, ele não queria ganhar o jogo. E aí ele teve sacadas boas. Ele tirou o Marcos Rocha para colocar o Gustavo Scarpa ali do lado direito e tirou o Rony do ataque e colocou o Wesley para dar uma revigorada. E eu achei que foi muito positivo essas alterações. O Palmeiras, uns 10 minutos finais de jogo, teve algumas chances, conseguiu chegar ao ataque, principalmente ali pelo lado esquerdo com o Lucas Esteves, que também tinha entrado no lugar do Vitor Luiz, de uma forma assim, digamos até de sorte, né, num lance que originou o escanteio, foi um lance meio de sorte, porque o Luan fez um cruzamento meio despretensioso e o zagueiro quase fez o gol contra, né, gerou escanteio que no último lance deu a vitória pro Palmeiras com a cabeçada do Renan. Então o Palmeiras, além de competência nos 60 primeiros minutos, teve sorte no final para ganhar o jogo. Ponto positivo pro Verdão. Apesar de muitas críticas e das pessoas falarem bastante o jogo, falarem que o Palmeiras não jogou bem, mas eu vejo que as pessoas estão se baseando muito nesses 30 minutos que o time teve apagão com um a menos. E é difícil a gente fazer uma análise do time com um a menos, né? Eu prefiro ver as qualidades dos primeiros 60 minutos e avaliar esses 30 minutos finais como um jogo à parte, como eu tentei fazer para vocês aqui. Agora o Verdão retorna a campo pela Libertadores na próxima terça-feira diante do Independente Del Valle no Allianz Parque. Adversário que na minha visão é o mais complicado dessa chave do Palmeiras. Mas antes disso, o Verdão tem 2 compromissos pelo Paulistão, nessa sexta-feira diante do Guarani e no domingo diante do Mirassol. E o Palmeiras precisa ganhar no Paulista se quiser buscar a classificação para as quartas de final do torneio estadual. O Corinthians fez a sua estreia na Sul-Americana contra o River, do Paraguai. O Mancini tentou apostar numa escalação um pouco mais experiente, com Fagner, Gil, Cássio e Jô no ataque. Porém, a gente viu o Corinthians repetindo o futebol que a gente tem visto durante todos esses jogos do ano de 2021. Um time bem pouco criativo, um time muito lento e muito espaçado. No primeiro tempo teve até algumas oportunidades de gol, mas sofria errando muitos passes, errando muitos chutes também. O time do River era muito pouco criativo, sem qualidade, jogadores
jogadores eram muito fracos e mesmo assim, de vez em quando pegava na bola, quando tentava armar algum contra-ataque, a marcação do Corinthians era bem fraca. Também deixava alguns espaços para o time paraguaio poder criar também. Mesmo tendo um pouco mais de volume de jogo, o time do Corinthians mostrava pouca criatividade, não tinha repertório de ataque e você via os jogadores pegando a bola, por exemplo, nas laterais e nenhum jogador aparecia e demorava para aproximar para fazer algum tipo de jogada, alguma tabela para ir em direção ao gol e tentar abrir o placar. No segundo tempo o jogo começou no mesmo estilo, um jogo muito fraco, tanto da parte do Corinthians quanto da parte do River Plate. Nenhum dos dois times tinha capacidade de criar algum tipo de jogada mais interessante. O Mancini até tentou depois, no segundo tempo, pro fim também, tentar fazer algumas mudanças colocando os garotos, mas mesmo assim o time continuava desorganizado, continuava sem criatividade e sem repertório, mostrando que muito da culpa do time estar jogando mal não é só dos jogadores ruins. Também tem a sua parcela de culpa, mas também é muito mais por conta do técnico que o Corinthians tem. O Mancini tem feito trabalhos bons em times pequenos, como foi no Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas já se mostrou que em time grande, como por exemplo no São Paulo e agora no Corinthians, ele não tem tido sucesso, mas tem dificuldade de impor um jogo criativo, um jogo rápido, um jogo com repertório no ataque e também um jogo compacto. Os times dele geralmente são times um pouco mais organizados do que a gente pode ver em outros treinadores, mas mesmo assim ainda permanece um jogo muito metódico, sem criatividade. A grande questão é, será que o Corinthians vai e deve trocar de treinador? Na minha opinião, sim. O Mancini não é o treinador para ficar no Corinthians, não é um treinador de time grande. O Corinthians precisa de um treinador de trabalho a longo prazo, que invista na base, que ajude a pegar os garotos que têm qualidade, trazer profissional e desde a base ir montando um estilo de jogo com aproximação, com repertórios no ataque, com criatividade, movimentação, com um estilo de jogo ofensivo e que goste de ter a bola. Ou se o Corinthians quiser adotar outro estilo, que isso seja trabalhado desde a base e que contrate um treinador que se adeque a esses padrões que o Corinthians quer. Mas hoje o que a gente vê na diretoria do Corinthians, e não só nessa, mas nas anteriores, é uma diretoria completamente perdida, que não sabe o que quer, o estilo de futebol ela quer para o time. A gente teve Thiago Nunes, depois a gente teve Coelho com uma proposta de jogo indefinida e depois voltou com o Mancini com uma proposta de jogo não tão ofensiva. Mas o Corinthians mostra nessas escolhas que é uma diretoria perdida, sem planejamento, tanto para os times de base do Corinthians, quanto para o profissional, sem saber para que direção quer ir. Então, na minha opinião, sim, o Corinthians deve ir atrás de um treinador, mas sim, tentando buscar e entender que estilo de jogo ele quer para o seu time. A grande preocupação não é ser eliminado da Sul-Americana ou do Paulista, essa é a de menos, eu acho. O mais complicado vai ser no Campeonato Brasileiro, que aí sim, com o time fraco que o Corinthians tem hoje, sem poder fazer contratação, endividado do jeito que está, quase 1 bilhão ou mais de dívidas, fora o estádio para pagar, o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Assim, a preocupação fica para o Campeonato Brasileiro, onde já demonstrou que não conseguiu ganhar de um time como o River Plate do Paraguai, que ocupa as últimas posições do Campeonato Paraguaio, e no Campeonato Brasileiro tem times, na maioria deles, melhores do que esse time do River. Então é uma situação muito complicada para o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro, correndo sérios riscos de brigar aí pro rebaixamento. Na Sul-Americana só classifica um time e, na minha opinião, o Corinthians não vai conseguir classificar. Quem deve classificar é o Peñarol, que estreou bem com vitória e goleada. O próximo adversário do Corinthians é justamente o Peñarol, em casa. Se o Corinthians não conseguir ganhar esse jogo, já praticamente pode ir dando adeus à Sul-Americana, pois se o Peñarol ganhar, vai abrir 6 pontos de vantagem para o time alvinegro. Então 2021 promete ser um ano bem difícil para o time do Corinthians e para o clube no geral. O certo seria diminuir os custos, tentar se livrar de alguns jogadores medalhões e tentar apostar na garotada. Porém, a gente precisa de um técnico para fazer isso. Um técnico capaz e que tem um estilo de jogo bem definido. Bom, essas foram as análises do jogo do Corinthians e também um pouco da situação que o Corinthians vive. Na minha opinião, um pouco que o Corinthians deveria fazer para tentar mudar essa perspectiva, tanto para agora, no curto prazo, quanto... Bom, é isso. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para apoiar a gente. Valeu!